E aí, vamos mergulhar direto nisso? Bem-vindos a mais essa nossa explicação visual de hoje. A gente vai pegar umas ideias super profundas e transformar num conhecimento bem estruturado, fácil de a gente absorver. O nosso foco de hoje é absolutamente fascinante. A gente vai analisar como é que os nossos pensamentos mais íntimos, aqueles bem privados, precisam estar alinhados com as nossas atitudes públicas. Tudo isso vem direto do dia 32 do material 40 Dias com Divertidamente. E olha, é uma verdadeira aula sobre integridade e autoconhecimento. Bora entender a mecânica por trás do que a gente pensa em silêncio e o impacto direto que isso tem no que a gente faz diante do mundo. Para começar, a gente tem aqui a âncora de todo o nosso raciocínio de hoje. Essa é uma oração milenar feita por Davi, que está registrada lá no Salmo 19. E o que salta aos olhos nessa passagem não é só o pedido para as palavras da boca serem agradáveis. O peso real está na segunda parte, a meditação do meu coração. O nosso material base mostra que a adoração não se limita àquilo que a gente diz em voz alta ou aos discursos públicos. Na verdade, ela abraça de um jeito crucial os segredos invisíveis da nossa mente. A intenção silenciosa, no fim das contas, é tão importante quanto o gesto que todo mundo vê. E é aqui que a gente percebe um contraste muito, muito claro. De um lado tem o que os seres humanos percebem, certo? É extremamente fácil a gente criar uma imagem perfeita e controlada para a plateia. Dá para projetar piedade, usar umas palavras gentis, demonstrar sabedoria. Mas, do outro lado, tem a realidade invisível. O texto lembra a gente de que Deus sonda o nosso interior. Ele não julga só a vitrine social, ele enxerga os pensamentos que correm em silêncio, aquelas intenções bem ocultas. O grande ponto aqui é que a imagem pública pode até ser forjada, mas a realidade invisível da nossa mente? Essa não tem como enganar. Então, vamos avançar para a nossa primeira grande sessão, o interior contra o exterior. O X da questão é que, em público, a gente escolhe as palavras a dedo, né? Mede cada expressão facial, tenta projetar aquele caráter inabalável. Mas o verdadeiro teste de quem a gente realmente é não rola na frente de uma multidão. O teste definitivo mesmo acontece quando a gente está sozinho, mergulhado exclusivamente nos nossos próprios pensamentos. É no isolamento completo, quando não tem absolutamente ninguém para impressionar, que a nossa essência verdadeira aparece. E o que está em jogo se a gente deixar a mente desprotegida? O texto lista o que ele chama de sementes internas: amargura, ressentimento, orgulho, impureza. É vital notar que tudo isso começa de um jeito silencioso e invisível. Só que se essas sementes tóxicas forem cultivadas dentro da gente, o material faz um alerta super importante. É só uma questão de tempo até elas vazarem. Cedo ou tarde, elas vão quebrar essa nossa fachada pública e vão se manifestar na nossa conduta e nas nossas atitudes. O que leva a gente perfeitamente para a nossa próxima sessão, a raiz das nossas palavras. O Evangelho de Lucas resume essa mecânica toda de um jeito simplesmente brilhante. A boca fala daquilo que o coração já transbordou. A lógica aqui é impecável, não tem como fugir. É impossível separar o que acontece dentro da gente daquilo que a gente entrega para as pessoas ao redor. O que a gente medita repetidamente no nosso íntimo funciona como uma raiz profunda. E é essa raiz que vai moldar com exatidão matemática o tipo de pessoa que a gente se torna do lado de fora. E isso traz a gente para essa metáfora excelente. O autor do devocional compara a nossa mente com uma árvore. Se a raiz é encher a mente e nutrir a alma com os princípios divinos e com as verdades da palavra, olha só o que acontece. O resultado não exige aquele esforço artificial. O fruto natural dessa árvore saudável vai ser um conjunto de atitudes e palavras que glorificam a Deus. Sabe o que isso significa? O nosso comportamento deixa de ser uma atuação pública exaustiva e passa a ser só uma consequência natural daquilo que alimenta a gente por dentro. E sabendo dessa relação entre raiz e fruto, como é que a gente faz para proteger o que entra na nossa mente? Isso guia a gente direto para a seção 3, o poder do discernimento. O discernimento espiritual é descrito aqui como a capacidade ativa de rejeitar o que destrói a gente. E o texto faz um paralelo incrível e super direto com a personagem nojinho do filme Divertidamente 2. Pensa bem, assim como a personagem está lá para proteger a mente da protagonista contra escolhas ruins, sociais ou físicas, o discernimento espiritual atua como um mecanismo de defesa que Deus nos deu. Ele serve literalmente como o nosso guarda-costas interno, identificando e bloqueando qualquer pensamento tóxico bem antes que ele possa envenenar o nosso coração e vazar para as nossas atitudes. Sensacional, né?
Portanto, separar o que edifica daquilo que prejudica não é só seguir um livrinho de regras monótonas, é algo absolutamente essencial. Trata-se, na verdade, de uma demonstração de amor e de obediência, claro, mas também é a forma mais inteligente e eficaz de proteger a nossa própria paz e saúde mental. Rejeitar o que nos destrói abre um baita espaço para a gente escolher uma vida íntegra e saudável, refletindo santidade de um jeito genuíno. Bom, tudo isso soa maravilhoso na teoria, mas e quando a gente falha na prática? Vamos para a nossa quarta sessão, a necessidade da intervenção divina. A verdade nua e crua está aí, direto da fonte. A natureza humana é falha. O próprio Davi sacou que ele não ia conseguir alcançar esse nível de pureza mental sozinho. Tentar vencer maus hábitos antigos, vícios de pensamento ou aqueles monólogos internos negativos, contando só com a nossa própria energia, quase sempre termina em frustração. O texto explica clarinho que é impossível promover uma mudança real e que dure no coração humano sem intervenção divina. A gente precisa depender do Espírito Santo como verdadeiro agente dessa transformação. E o que é realmente libertador nisso tudo é como essa ideia tira um peso enorme dos nossos ombros. O esforço deixa de ser sobre tentar policiar cada pequena palavra de um jeito estressante, sabe? O foco muda. A gente passa a entregar nosso íntimo a Deus. Quando a gente permite que essa purificação interna aconteça e o Senhor se torna o centro da nossa mente, a transformação exterior deixa de ser um comportamento forçado, cansativo. As nossas palavras passam a refletir a bondade dele de um jeito totalmente natural e progressivo. O texto não deixa a gente só no mundo das ideias. A seção 5 traz o desafio do filtro diário. Vamos olhar bem de perto essa estrutura de 4 passos. Esse é o desafio para aplicar na vida real todo dia. Primeiro, fazer uma pausa. A gente precisa desacelerar o ritmo acelerado dos pensamentos. Segundo, pedir revelação. É hora de pedir a Deus que mostre exatamente quais áreas ali dentro precisam de mudança. Terceiro, meditar na palavra. Ou seja, escolher intencionalmente um princípio e focar nele, nutrindo a nossa raiz. E o quarto passo, a aplicação prática. Usar o filtro. É fazer aquela pergunta fundamental antes de abrir a boca ou de dar trela para um pensamento. E a pergunta que esse filtro deixa pra gente resume com perfeição tudo que exploramos nessa explicação de hoje. Não é só sobre perguntar se as nossas palavras são bonitas ou adequadas para o momento. A pergunta é: o nosso silêncio glorifica Deus? Quando não tem absolutamente ninguém olhando, quando são só os nossos pensamentos fazendo companhia, o que acontece lá dentro reflete a integridade que a gente demonstra por fora? Eu vou deixar essa reflexão poderosa no ar para ficar ecoando na mente da gente. Valeu demais para acompanhar mais esse estudo visual detalhado e até a próxima!